o nosso cotidiano está repleto de situações que nos tiram do centro. Para pensar um pouco. Gente, é geral. Problemas de saúde, desentendimentos familiares e também imprevistos financeiros. Esses são alguns exemplos de momentos nos quais nós percebemos que não é nada fácil lidar com os sentimentos e adversidades do nosso dia a dia. E nesse contexto, algo que pode ajudar muito é justamente a inteligência emocional, tá? Inclusive, gente, a inteligência emocional, eu não sei se vocês sabem, mas ela foi considerada uma das 15 habilidades que estarão em alta no mercado de trabalho, segundo o Fórum Econômico Mundial, tá? Então, obviamente que o ganho, ele não é somente no campo profissional, né? Pessoas com bom níveis de inteligência emocional, elas tendem se a relacionar de maneira mais saudável, respeitosa e também harmônica. Então, olha só, diferente de outros tipos de inteligência, que são voltadas somente para o intelecto, a inteligência emocional, ela diz respeito à habilidade de lidar com pessoas, emoções e compreender aqui, ó, os nossos próprios pensamentos. A vida ela é muito mais suave, ela se torna muito mais leve, tá? Se você tem um bom nível de inteligência emocional, se você consegue desenvolver a sua inteligência emocional. E quando pessoas próximas de você, aquela pessoa que está sempre contigo, ela também desenvolve o seu nível de inteligência emocional, acredite, você também ganha. Porque o relacionamento fica muito melhor, tá? Imagina o seguinte, fazer um exercício aqui, a gente. Imagina se eu der para vocês agora um quebra-cabeça com 1000 peças, mas eu vou dar só as peças. Você não saberá antecipadamente qual é a figura que o quebra-cabeça irá formar. Porque quando você compra um quebra-cabeça, na caixa já tem aquela figura. Então, eu não vou te dar. Eu vou te dar só as pecinhas. Aí eu pergunto, você conseguirá montar o quebra-cabeça? Claro que sim. Você vai conseguir. Só que isso fará com que o processo para a montagem desse quebra-cabeça se torne muito mais demorado e difícil. Agora, por outro lado, quando você já sabe qual a figura esse quebra-cabeça formará, quando você já vê isso na caixa, o processo fica muito mais fácil. Porque você passa a ter o quê? Uma referência. E aí é tal o chave, gente. O mesmo acontece quando falamos em desenvolver o seu nível de inteligência emocional. Você só vai conseguir fazer de uma forma mais rápida e mais fácil quando você entender o processo. Olha, inclusive aproveitando, minha sugestão, arruma um cantinho na sua casa e começa a montar um quebra-cabeça juntos, sabe? Tipo, quando você faz isso, vira e mexe vai alguém, coloca uma peça, você vai com uma outra pessoa, vocês trabalham juntos. Sabe por que isso é legal? Eu vou dizer para vocês que eu fiz isso muito com a minha filha, tá? Inclusive, gente, da última vez que eu estive na Alemanha para visitá-la, nós montamos um quebra-cabeça que hoje está na parede do quarto dela. Nós colocamos lá um papelão embaixo, né? Acho que era uma cartolina. E aí a gente montou o quebra-cabeça e depois nós fomos colando as peças e se transformou num quadro. Então, ó, se você tem filhos, saiba que é um excelente instrumento para criar relacionamentos fortes com seus filhos. Além disso, o quebra-cabeça também, ele reforça as conexões existentes no cérebro, tá? E incentiva a formação de novas ligações. Então, com isso, ajuda a melhorar a atividade e a agilidade mental. Ele estimula tanto o lado esquerdo do cérebro, como a lógica e a racionalidade. Quanto também estimula o lado direito, como a criatividade e a visão artística da obra, tá? Então, incentivar, ele trabalha diretamente as habilidades cognitivas, tá? Aí, outra coisa, quebra-cabeça também exercita a memória visual e ajuda no desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas. Inclusive, a capacidade de resolução de problemas é uma daquelas 15 daquelas habilidades que eu falei antes. Lembra que eu comentei? Que tem 15 habilidades que foram consideradas as habilidades que estarão em alta no mercado de trabalho segundo o Fórum Mundial? Então, além da inteligência emocional, a capacidade de resolução de problemas também é uma delas, tá? Então, eu super indico comprar um quebra-cabeça e montá-los com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, namorada,
Enfim, gente, é uma forma de fortalecer laços, de criar momentos juntos e ainda estimular o cérebro e também é um belo momento para exercitar a inteligência emocional. Sabe por quê? Porque a inteligência emocional é algo que existe dentro da gente. Ela é intangível. Então não dá para contar os ganhos em inteligência emocional. Você simplesmente sente a diferença na forma como você passa a lidar com os problemas e principalmente nas suas relações. E olha só, sejam elas relações pessoais com filhos, pais, irmãos, amigos, cônjuge, namorada, namorada, enfim, ou também nas relações profissionais, que aí inclui seu chefe, colegas de trabalho, clientes, enfim, todas as pessoas que você lida no seu ambiente profissional. É milagre? Não, não é milagre. Não é. É simplesmente um bom nível de inteligência emocional, pois inteligência emocional tem impactos na maneira como gerenciamos o nosso comportamento, como lidamos com as complexidades sociais e tomamos decisões para alcançar resultados positivos. E para começar, eu quero esclarecer que, diferente dos outros tipos de inteligência, que são voltadas somente para o intelecto, a inteligência emocional, ela diz respeito à habilidade de lidar com nossas emoções e compreender os próprios sentimentos, tá? Então, como eu já falei, a vida ela é muito mais suave, ela é muito mais leve se você tem uma boa inteligência emocional. Se você quer saber o porquê, se isso te gera estranheza, eu vou te explicar. Pelo simples fato de que esse tipo de inteligência, ela é considerada um dos principais fatores para ter sucesso, seja no ambiente profissional, nas relações interpessoais e também uma automotivação. O desenvolvimento da inteligência emocional, ela gera autogestão, consciência social e maior probabilidade do alcance dos objetivos e metas da vida. Aí eu pergunto, quem não quer? Você quer? Quem não quer, gente? Quem não quer aumentar as suas chances de ter sucesso em sua vida? Quem não quer alcançar os seus objetivos e metas pessoais ou profissionais? Todo ser humano que eu conheço tem esse desejo. E aí, a IE, né, IE Inteligência Emocional, ela também é chamada de QE, que é Quociente Emocional, está relacionada a assim, elementos fundamentais no comportamento, que ele independe do intelecto. Você não precisa ter um alto QI, um alto nível de inteligência, para ter alto nível de inteligência emocional. Pelo simples fato de que inteligência emocional, ela tem a ver com a capacidade de perceber e interpretar as próprias emoções, bem como gerir e interpretar as emoções das pessoas que estão no nosso convívio social, tá? É por isso que ela é considerada a competência responsável por boa parte do sucesso ou insucesso de uma pessoa. E também da capacidade de liderança de um ser humano, tá? Porque se você não tem inteligência emocional, você não vai conseguir ser um bom líder, tá? Sinto muito dizer. Um ponto principal para você que quer exercer ou você que exercita o cargo de liderança é trabalhar sua inteligência emocional, sabe? Ah, e se você se perguntar, Kati, isso é algo que nós já temos, faz parte da nossa personalidade, ou é algo que qualquer pessoa pode aprender? Olha só, é fato que algumas pessoas possuem essa inteligência mais elevada que outras, tá? Contudo, fatores ambientais e treinamentos comportamentais podem sim ser utilizados para o objetivo de desenvolvimento da tal inteligência. Outra coisa, quero deixar claro aqui. Se você estiver assim se perguntando, ai, Catiane, e aí, como saber se eu tenho um alto nível baixo ou um nível baixo de inteligência emocional? Eu vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar, então, algumas características que se destacam no comportamento de pessoas que possuem alto ou baixo quociente emocional, tá? Então, por exemplo, olha só, presta atenção. Força de vontade, persuasão, facilidade em ouvir, consistência, carisma, organização, entusiasmo, decisão e paciência, essas características que eu acabei de falar, elas são algumas características
que denotam o nível mais elevado de inteligência emocional de uma pessoa, tá? Então, assim, se você tem essas características, se isso é nato de você, isso já é um indício de que você tem um elevado nível de inteligência emocional, tá? Agora, por outro lado, por sua vez, agressividade, autoritarismo, resistência a mudanças, perfeccionismo, impulsividade. Todas essas são apenas algumas atitudes que denotam baixo nível de inteligência emocional. Então, você precisa refletir dessas características que eu trouxe, qual delas é mais predominante em você? É uma forma de você começar a identificar se você tem um alto nível de inteligência emocional ou não. Gente, olha só, possivelmente você está diante do que, se você não encontrou, tá? E principalmente se tiver aquelas características que eu acabei de falar que vão dar conotação a baixo nível de inteligência emocional, você possivelmente vai estar diante do que a gente chama de analfabetismo emocional, tá? Então, assim, o que que é isso? Na maioria dos casos, o baixo nível de inteligência emocional, ele é decorrente do analfabetismo emocional, ok? E isso ocorre, pois, em geral, as pessoas elas não aprendem a ler, expressar ou lidar com as próprias emoções. Vocês entendem? Então, muitas vezes acontece até o contrário. As pessoas elas aprendem que as emoções podem ser perigosas e devem ser reprimidas. Aquele negócio de homem não pode chorar, você não pode demonstrar o que você está sentindo. Isso aí é reprimir as emoções. E isso daí não ajuda nada no desenvolvimento da inteligência emocional. E assim como todas as outras coisas do universo, as emoções, elas são energias que precisam ser liberadas em algum momento. Então, quando nós reprimimos e bloqueamos as emoções, nós estamos, na verdade, ignorando as mensagens, os significados que ela inevitavelmente encontra uma forma de se expressar fisicamente, gente. Quando você bloqueia tudo isso, quando você traz, o seu corpo acaba expressando de alguma forma. E aí, seja por meio de doenças ou, inclusive, por padrões comportamentais. Então, muita gente acaba adquirindo determinado tipo de comportamento que às vezes não lhe agrada por conta disso. O analfabetismo emocional, ele nos faz paralisar diante do medo, ele nos faz explodir de raiva, afundar em tristeza e até mesmo perder o controle, sabe? Quando a gente está muito alegre, quando está feliz. Sabe? Tipo assim, meu Deus, aquela pessoa parece que está até passando o limite. Por quê? Porque não sabe lidar com os sentimentos. É por isso que as pessoas elas tendem a esconder e reprimir as emoções. Elas estão presentes em todos os momentos da vida. E como não somos estimulados a desenvolver a nossa inteligência emocional, muitas vezes a gente acaba indo para o mercado de trabalho e se depara com uma série de situações para os quais nós não fomos preparados. E sabe o que acontece? Nós acabamos nos tornando pessoas ansiosas, deprimidas, frustradas e até medrosas. Por quê? Porque encontramos dificuldades em lidar com situações adversas, como conflitos interpessoais, pressões, fracassos, competições ou até mesmo injustiças. O resultado é que são pessoas que se tornam vulneráveis às situações da vida. Algumas pessoas ficam agressivas, outras, inclusive, ficam passivas demais. Portanto, o ideal é que a inteligência emocional fosse ensinada desde a infância, trabalhada na escola, no âmbito familiar e na sociedade. Mas a boa notícia é que a inteligência emocional é uma habilidade que pode sim ser aprendida. Você pode aprender sobre inteligência emocional. Desenvolver a inteligência emocional e criar consciência sobre o que cada emoção representa é a forma mais eficiente de vencer o analfabetismo emocional que eu acabei de falar para vocês, tá?